Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Aqui quem fala é o pastor Rafael Novaes. Queridos, eu venho através desse vídeo fazer um convite para que você que está nos assistindo pela primeira vez, você possa estar se inscrevendo em nosso canal e para que você venha fazer parte da nossa família, a Família Plena. Não se esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e também deixe os seus comentários, que para nós é muito importante. Tão importante quanto os comentários é você também compartilhar os vídeos, pois eu creio que da mesma forma que Deus irá falar com a sua vida, certamente esse vídeo falará com a vida de alguém que você conhece. Queridos, no vídeo de hoje, a mensagem a qual Deus colocou no meu coração, nós temos como texto base o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 17, e o verso também é o número de 27, que diz assim: Mas, para que não nos ofendemos, vai ao mar, lança o anzol e toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a sua boca, encontrarás um pedaço de dinheiro, e tomai e o dai por mim e dai por ti. Glórias a Deus. Queridos, aqui nós estamos falando sobre a moeda na boca do peixe, o estáter, mas existe algo aqui interessantíssimo que acontece nessa história e eu queria compartilhar com você que está nos assistindo. Conhecemos já a história de quando Jesus chega com os seus discípulos, ali aqueles soldados indagam a Pedro sobre o não e o pagamento dos impostos e logo após ser indagado pelos soldados, o próprio Cristo, já sabendo de tudo que está acontecendo, ele também chega a Pedro, o indagando, dizendo se eles deveriam pagar ou não. E o resumo da história é que Jesus, ele diz para que não venha ofender a ninguém, que Pedro pegasse ali o seu anzol, fosse ao mar, lançasse o anzol ao mar e o primeiro peixe que ele pegasse, ele tirasse para fora, porque daquele peixe viria a provisão diante da sua necessidade no momento. E aqui eu quero frisar algo sensacional. Observa que Jesus está falando exclusivamente com Pedro. Quem era Pedro? Pedro era alguém que já tinha como profissão ser pescador. E ele era acostumado a pescar com barco. E além do barco, Pedro também tinha sua rede. Porque por se tratar da sua profissão, quanto mais peixe Pedro apanhasse, certamente vendendo o seu lucro seria muito maior. Então a pesca de Pedro, ela sempre foi por quantidade. Quanto mais, melhor seria. Mas agora Pedro está com Cristo diante de uma situação. E observa o ensinamento que Jesus vai nos dar. Agora Jesus ordena que Pedro volte para pescar, mas não com rede, como ele era acostumado. Muito menos com barco. Mas Jesus diz que é para ele lançar somente um anzol. Observa que alguém que no passado era acostumado a pregar grandes quantidades, agora ele não está pescando por quantidade. Agora ele está pescando com um anzol, pensando em pegar somente um peixe, que por ter Cristo dentro desse negócio seria mais do que o suficiente. E aqui eu quero fazer uma comparação. Muitas das vezes assim é a nossa vida. Uma coisa que nós devemos aprender, principalmente nós que servimos a Deus, não se trata do que nós queremos, se trata daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Meu Deus, eu preciso repetir isso aqui para alguém, porque eu sei que alguém que está assistindo o meu vídeo tem se deparado com a seguinte pergunta: por que eu não consegui? Por que não deu certo? Por que não foi para frente? Querido, não se trata daquilo que eu quero, mas se trata daquilo que Deus tem para mim. Porque Pedro está acostumado a pescar com rede e pescar grandes quantidades. Mas agora, Jesus vai ordenar que ele venha pescar a unidade. Porém, esta unidade será mais do que necessário para prover diante da sua situação. E na minha, na sua vida não será diferente. Porque às vezes, o montante não vai chegar. A quantidade grande não vai chegar. Mas aprenda uma coisa: se você tem Cristo na sua vida, você não precisa da grande quantidade.
Porque com Deus, um só é mais do que o suficiente para prover diante dessa sua necessidade. Eu estou pregando para alguém que outra hora estava acostumado com a fartura. Hoje, a fartura não acontece mais, mas fica tranquilo, porque diante desta crise, o pouco com Deus será mais do que o suficiente. Qual é o segredo? A obediência. Qual é o segredo? Entrega tudo nas mãos de Deus. Você lembra? Na primeira multiplicação dos pães e dos peixinhos, 5 pães, 2 peixes na mão do homem. Quando entregaram na mão de Cristo esses 5 pães e 2 peixinhos, foi mais do que o suficiente para sustentar uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e criança. Porque pouco pode ser nas minhas mãos, mas quando temos Deus, o pouco se torna suficiente. Glórias a Deus. Eu estou pregando para você, filho, que Jesus está me usando para dizer: fique em paz, porque mesmo nesse pouco, será mais do que o suficiente, e eu vou suprir toda a sua necessidade. Não vou permitir que falte nada. Eu vou além, porque eu quero ser profeta na sua vida. Mesmo parecendo pouco, não vai faltar nada. Você vai pagar todas as suas contas, porque o Senhor Deus está contigo. Eu imagino Pedro, alguém acostumado, está dentro de uma embarcação, com as redes preparadas para ser lançada, e o resultado aguardado era um montante de peixe. Agora Cristo dando um anzol para ele, dizendo: vai, pesque, e o primeiro que fisgar, traga-o. Eu imagino Pedro olhando e dizendo: mas como assim? Parece que ele está retrocedendo, não é verdade? Parece que ele está voltando para trás. Mas quem tem Cristo não retrocede. Quem tem Cristo, o pouco se torna o suficiente. Então, filho, ainda que esteja somente com um anzol, o que vale não é a rede que pega muitos peixes, e tampouco um anzol que pega um peixe. Mas o que você precisa lembrar é que o que manda é a palavra de Cristo sobre a sua vida. Pedro não pescou com anzol porque quis, mas pescou porque Jesus lhe ordenou. E quando Jesus ordena, ele se responsabiliza. E você está passando por tudo isso. Jesus está no negócio, ele está ordenando a sua vida. E se ele está ordenando a sua vida, ele se responsabiliza. Então fica tranquilo, porque nesse tempo de crise, e não se esqueça daquela palavra, daquela frase, não se trata do que eu quero, mas sim do que Deus tem para a minha vida. O Senhor está no controle de toda a situação, e com um anzol será mais do que o suficiente para prover toda a sua necessidade no dia de hoje. Recebam esta palavra, e que o Espírito Santo de Deus possa falar mais e mais com a sua vida. É melhor estar com um anzol debaixo da palavra de Cristo do que ter o barco e a rede e passar a noite toda coando água por não pegar nada. Porque quem tem Cristo, o pouco se torna mais do que suficiente. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem com esta palavra no seu coração. Meu filho, minha filha, se Jesus falou com você através desse vídeo, eu lhe peço, compartilhe com alguém. Seja um familiar, vizinho, um amigo do trabalho, ou quem sabe de dentro da tua igreja, do teu ministério. Porque eu sei que Deus vai falar com eles também. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Não se esqueça de deixar o like, ativar o sininho. E deixe os seus comentários para que nós possamos ter ali um relacionamento com vocês. Que Deus abençoe a todos
E não se esqueça, vem correndo, vem para Pleno. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.